Saudações a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva neste instante e que damos início a mais uma reunião espiritual para aprendermos um pouco mais da sua mensagem. Saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas ondas da Rádio Boa Nova e a todos os internautas e participantes da reunião que estão aqui presentes. Que possamos todos receber com grande alegria a mensagem que hoje nos será transmitida em virtude do nosso aprendizado, do nosso ensinamento, do nosso estudo de hoje. E para iniciarmos todas as reuniões de cunho espiritual, nós precisamos tanto do reforço, do amparo dos espíritos amigos, dos nossos benfeitores espirituais, mas para tanto precisamos elevar o pensamento até eles. E nós fazemos isso por meio de uma prece. Então, de onde nós estivermos agora, vamos nos concentrando. Aqueles que quiserem, para facilitar a concentração, podem fechar os olhos, se acomodando confortavelmente. E a nossa mente agora vem à imagem do nosso Mestre Jesus, que carinhosamente nos observa, estende a mão sobre nós e aguarda a nossa elevação até Ele. E o que dizemos, Senhor? Estamos aqui mais uma vez para aprender a Tua lição, para aprender o Teu ensinamento, que possamos deixar de tropeçar nas vicissitudes da vida e comecemos a acertar mais em direção ao Teu caminho, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida. Pretendemos chegar ao Pai também, mas é claro que sabemos que será por Ti. Que possamos, nesta reunião de hoje, estar bastante concentrados, para que as lições ecoem fundo em nossa alma e transformem as nossas atitudes. Fique conosco, Jesus, espíritos amigos, espíritos protetores, por hoje e sempre, que assim seja. O tema que nós vamos estudar hoje está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e se intitula Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o capítulo se inicia com um trecho extraído do Evangelho de João, no capítulo 14, onde diz: Não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar o lugar, e depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-eis para mim, para que lá onde estiver, estejai vós também. Retirado apenas um trecho de um enorme contexto da palavra de Jesus, talvez nós não vamos compreender a profundidade da mensagem inserida neste ensinamento pelo Mestre. Mas todas as vezes que nós estivermos estudando um trecho da mensagem de Jesus, é muito importante que não o façamos apenas por uma frase, mas por um contexto. E nesse contexto em que Jesus disse essa expressão, ele estava se preparando para retornar ao plano espiritual. Aquela imagem da última refeição antes da Páscoa, da Santa Ceia, em que Jesus se senta com todos os seus discípulos à mesa e começa, já pressentindo que o seu retorno está próximo, a prepará-los para o seu retorno à pátria espiritual. Vejamos que não é muito fácil para um discípulo, e também não seria fácil para nenhum de nós,
se tivéssemos tido a oportunidade de estarmos tão próximos do Mestre, vivenciando todas as experiências, todas as curas, todos os ensinamentos, chegar o momento em que o Mestre fala: agora vocês estarão sem a minha presença. O Mestre sentiu que seus discípulos, apesar de terem vivenciado bastante coisa na sua presença, ainda estavam fragilizados. E começa a preparar mais uma lição ali mesmo, naquela última refeição. Ele se levanta, pede um recipiente com água, uma bacia, e vai em direção aos discípulos para lhes lavar os pés. O primeiro discípulo foi Pedro, e Pedro recuou e disse: Mestre, que é isso? Vai lavar os meus pés? Eu é que tenho que lavar o seu. E vejam só a grande lição da noite. Jesus fala: aquele que é maior entre vós não veio aqui para ser servido, veio aqui para servir. Tem muitas coisas que eles não entendiam, que para que se tornasse grandes, como Jesus era, na sua condição moral, que dava aquela paz, aquela tranquilidade, aquela segurança para as pessoas em tudo que dizia e em tudo que fazia, precisaríamos aprender a lição da humildade, que não somos melhores do que ninguém. E nem ele mesmo, Cristo, se colocava assim, demonstrando que a humildade perante todos aqueles que ele ensinava era mais valiosa das lições que o Mestre teria para dizer àqueles que iriam dar seguimento à sua mensagem. Era uma grande introdução para mostrar assim: olha, não é porque estiveram comigo, não é porque aprenderam certas coisas que agora serão maiores do que os outros. Quando forem às ruas pregar o Evangelho, eles deveriam ter humildade, de reconhecer inclusive aqueles que não queriam ouvir a sua mensagem e respeitar, e seguir em frente, acreditando e pregando. E ainda mais ele disse: façam agora uns aos outros, porque minha hora está chegando. E eu não estarei aqui em próximo tempo. Os discípulos começaram a ficar um pouco preocupados com essa fala, já imaginando que o Mestre estava tendo a premonição de um retorno próximo à pátria espiritual, de que iria desencarnar. Mas o Cristo diz assim: para onde vou, não podeis ir, porque lá não podeis chegar e alcançar. Mas eu estou indo e vos prepararei o lugar. Aqueles que vierem atrás de mim serão reconhecidos por muito se amarem uns aos outros, e não por nenhuma demonstração de sabedoria, de conhecimento, ou porque estiveram diante do Mestre, mas pelo que fizeram com as lições de Jesus. E aí Pedro, que era sempre muito impulsivo, em todas as passagens ele demonstra isso, ele diz: mas Senhor, eu sei que não vais morrer, porque eu estarei contigo, eu estarei ao seu lado, eu vou lhe defender. Se alguém vier lhe tirar a vida, eu darei a minha vida por ti. E Jesus, com muita compaixão de Pedro, disse: Pedro, calma. Antes do galo cantar, vais me negar 3 vezes. E assim aconteceu. Jesus sabia que nenhum daqueles homens que estavam ali, que tinham passado pela sua missão, não estavam
na condição de determinar esse tipo de coisa, como abrir mão da própria vida em nome de Jesus. Teriam medo, se sentiriam acuados. Será que era isso mesmo que eles tinham que fazer? Será que era isso a melhor coisa que ele deveria fazer, dar a sua vida para Jesus? E no momento oportuno, Pedro principalmente, negou Jesus 3 vezes, o que lhe trouxe um imenso arrependimento, uma imensa culpa e dor, que futuramente o Mestre repara, e numa próxima oportunidade nós vamos ter ocasião para estudar. Mas naquele momento ele sabia que aqueles ali não teriam condição de estar onde Jesus estivesse após a sua desencarnação. Então, onde seria esse lugar que Jesus estaria? E aí vem o esclarecimento. Não se turbe vosso coração, não se preocupeis para onde eu vou. Crede em Deus e crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já teria dito. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. E o texto prossegue, porque Tomé diz o seguinte: como é que nós vamos saber, Senhor, o caminho de para onde vais? Ele diz: eu vou para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O ensinamento dos espíritos superiores, somente depois da codificação trazida por Allan Kardec, nós pudemos compreender com maior profundidade o que essas expressões estavam querendo dizer. Na diferença que tinha Jesus para a morada onde Jesus estaria e aqueles que estão aqui no planeta Terra atualmente, para onde estariam vivendo após a morte. É claro que Jesus, na sua condição, pela sua elevação, por todo o seu conhecimento, por todo o seu trabalho, por toda a sua moral elevada, não estaria no mesmo lugar em que seus discípulos estariam. Mas ele deixou uma certeza, que ele está, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e nesse local nós chegaremos, mas não chegaremos se não seguirmos o seu caminho, a sua verdade, a sua vida. Ele deu o caminho para que cheguemos lá. Os espíritos superiores explicaram: existe muitas moradas. Não preciso aqui dizer para os presentes os bilhões e bilhões de mundos que povoam o universo. Da última vez que eu vi os números, para cada galáxia eram 200 bilhões de estrelas, e no universo 200 bilhões de galáxias. Mas, sinceramente, eu desconfio muito desse número. O que seriam 200 bilhões, um número fechado, e os lugares que nós ainda nem conhecemos no universo? Quantos e quantos mundos existem simplesmente nessa parte material que nós podemos ver? Imagine aqueles que nós não podemos ver. Mas os espíritos deram uma diretriz para que a gente possa entender. Existem pelo menos 4 tipos ou 4 classes de mundos. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes. E por que é que existe essa variação de tipos de mundo? Porque depende dos habitantes que estão naquele mundo. Para cada um
dos espíritos, existe um local ideal para que naquele mundo ele se desenvolva, ele cresça. Primeiro aprendendo quem é e o que está fazendo aqui. Depois desenvolvendo valores morais. E depois trabalhando pela disseminação desses valores, auxiliando o desenvolvimento de outros mundos, incessantemente. Jamais paramos de evoluir desde o momento em que somos criados simples e ignorantes. Simples, desprovidos de qualquer complexidade. E ignorantes, desprovidos de qualquer conhecimento. Ou seja, nós teremos que evoluir aprendendo. Não nascemos e não fomos criados perfeitos por Deus, mas temos a tendência a sermos perfeitos. Somos perfectíveis. Nós vamos melhorando ao longo das experiências que temos. E vamos pegar um horizonte pequeno. Os últimos 100 anos, os últimos 200 anos. Como viviam as sociedades naquela época? Escravidão, violência, ausência de leis. Como vivemos hoje? Ora, não é uma evolução? Não estamos caminhando para algo melhor? Ah, Eduardo, mas existe muita violência. Existe, mas ali, para cá, nesses últimos 200 anos, nós podemos perceber que não é a mesma coisa. Nós estamos, sim, evoluindo. E vamos evoluir ainda muito mais. Mas o princípio inteligente, essa inteligência que é o espírito, que somos nós, quando é criada simples e ignorante, como é que ela vai se desenvolver? Como é que ela vai tomar a posse do seu livre-arbítrio, fazer as suas escolhas, assumir as consequências, se ela não tiver uma escola adequada para o nível de conhecimento dela? Vai ser muito difícil. A analogia com a escola, ela é muito adequada. Os mundos, Emmanuel fala, são escolas. Emmanuel, mentor de Chico Xavier. O mundo são escolas. E cada um está naquela escola que é a necessária para que o espírito se desenvolva. Um espírito ainda em seu início, primórdios de humanidade, ele precisa desenvolver no mundo que esteja na mesma condição, ou seja, nos mundos primitivos. Onde o que impera nesse mundo? A necessidade física, o instinto de sobrevivência, de conseguir o que precisa para poder sobreviver, a troco de qualquer coisa, violência, matança. Mas depois de um tempo vivenciando essas questões, de um tempo tomando posse da sua consciência, começando a pensar, começando a raciocinar, começa a perceber o benefício de se viver em sociedade. Mas para se viver em sociedade, precisamos abrir mão de algumas coisas, como, por exemplo, deixar de ceder aos instintos. É uma depuração do nosso sentimento. Deixamos de ser primitivos agora. Começamos a aprender a conviver com o outro. E com isso ganhamos. Ganhamos em sociedade, ganhamos em trabalho, ganhamos em inteligência, em tecnologia, em auxílio, para que possamos produzir mais para mais pessoas, termos mais conforto, mais segurança uns com os outros. E não viver aquela vida intensamente perigosa, sozinho. E aprendendo com isso. Porém, como ainda restam resquícios de instinto, eu vou aprendendo também com os meus erros, onde eu exagero, eu tenho emoções exacerbadas, paixões exacerbadas, desejos que eu não consigo controlar direito. E esses desejos trazem consequências. As consequências eu aprendo com elas, muitas vezes por meio do sofrimento. Agora, esse mundo
em que esse espírito, nessa fase de aprendizado, estaria vivendo, será que é igual ao mundo primitivo? Não. É um mundo que os espíritos denominaram de provas e expiações, onde começa a se vivenciar as experiências da percepção dos melhores caminhos, a percepção do livre-arbítrio. Eu tenho escolha entre fazer o bem e o mal. Por mais que muitas vezes a raiva, o desejo de vingança seja muito forte, eu sei que se eu ceder, eu vou ter uma consequência. E aquela consequência não vai ser boa para mim. Então eu seguro, porque compreendo o que eu quero para mim. Eu tenho escolha. Eu percebi que eu domino agora o meu livre-arbítrio. Essa pessoa, esse espírito, que começa a aprender o poder que tem sobre as suas decisões e sobre as consequências, ele começa um processo de regeneração, um processo de mudança. E essa mudança significa exatamente o seguinte: eu abrir mão, deixar de lado sentimentos inferiores dessas paixões exacerbadas, inveja, ciúme, vaidade excessiva, desejo de vingança. Eu estou evoluindo, eu estou crescendo moralmente. E agora, esse mundo de provas e expiações, ele já não é mais o adequado para o desenvolvimento desse espírito. Ele precisa de um mundo onde ele possa livremente praticar a reparação de seus erros, desenvolver o seu arrependimento sem medo de ser julgado, desenvolver a habilidade de amar. Mais uma vez, aprimorar o sentimento de paixão excessiva para desenvolver a capacidade de amar. Até aqui, até os mundos regeneradores e os mundos de provas e expiação, para nós que estamos aqui no planeta Terra, considerado um mundo de provas e expiações, e aí nós vemos o porquê de muitas situações que estamos vivenciando hoje em dia, nós ainda temos condição de exemplificar, de alguma forma, como estou tentando fazer aqui, para que a gente perceba a diferença entre um e outro. Do mundo regenerador para o mundo feliz, como ele é muito distante de nós, é difícil nós imaginarmos o que seja esse mundo feliz. Mas esse mundo feliz, em denominação que os espíritos deram para essa classificação, e veja, essa classificação não é uma classificação determinista, é apenas para que a gente, de uma forma didática, consiga entender as diferenças. Mas esse mundo feliz seria exatamente um mundo onde habita espíritos como Jesus de Nazaré. Ainda muito distante da nossa realidade, difícil de nós fazermos uma analogia, mas nós temos o que os espíritos disseram, que é um mundo onde somente prevalece a espiritualidade. Não existe nenhum desejo, nenhuma influência, nenhum sentimento que possa forçá-lo a voltar a um mundo mais material. E as condições daquele mundo, as condições dos corpos daqueles que habitam ali, a quantidade de anos em que eles existem naqueles mundos materialmente, e a matéria de que ele é feito, é muito diferente do que nós podemos perceber na condição em que estamos. Ali eles podem ficar permanentemente. Não existem doenças. O que é a doença, senão a materialização de um pensamento negativo insistentemente, mágoa, culpa, ressentimento, que produzimos no nosso próprio corpo? Este mundo, cheio de doenças, cheio de problemas. Os mundos regeneradores ainda as têm, mas os mundos felizes não têm, porque não tem mais necessidade. Com essa trajetória,
É o que Jesus de Nazaré disse quando fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. É o maior indicativo de que, se nós queremos evoluir na mesma trajetória, no mesmo sentido, e obter o mesmo retorno, nós temos que observar qual foi o maior ensinamento de regra de conduta que Jesus nos deu. Em toda a obra do Evangelho, eu não vejo a condição maior do que as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. Porque ali ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, que significa bem-aventurados aqueles que são humildes, aqueles que reconhecem que ainda sabem muito pouco e que temos muito a aprender. Reconhece que a trajetória de aprendizado não pode ser envolvida por orgulho, porque o orgulho barra a gente aprender. O orgulho significa eu entender, ou eu achar que eu já sei tudo, e isso me trava para aprender coisas novas. Ele vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, que não carregam com si a maldade. Não significa que não ficamos com raiva, eventualmente, quando sofremos alguma injustiça, alguma injúria, mas significa que nós aprendemos a entender o estágio que cada um está, e que é muito melhor eu ser aquele que sofre o mal do que aquele que faz o mal. Para mim, a trajetória evolutiva é muito mais pernicioso eu praticar o mal do que eu sofrer uma injustiça. Melhor assim. Eu vou seguir em frente, apesar dos pesares. E não vou carregar comigo esse peso. Ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que sofrem. Engraçado, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem. Felizes aqueles que sofrem. Por que é que somos felizes por sofrer? Veja, se nós estamos aprendendo, todas as vezes que nós sofremos é porque nós estamos vendo a consequência de um erro, de uma falta que nós cometemos lá atrás. Seja pela falta que nós praticamos ou pela falta que nós deixamos de fazer algo que deveria ter sido feito. Simplesmente lavei as minhas mãos e tivemos consequências de dor e sofrimento. A dor, ela vem por eu fazer algo ou por eu também não fazer quando deveria ter sido feito. A consequência de dor é excelente, porque a partir do momento que ela aparece é onde eu vou olhar o que eu preciso melhorar. E vou começar o meu processo de evolução exatamente por ela, compreendendo e superando essa dor. Ele vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque Deus terá misericórdia dele. Nós sabemos que nós também erramos bastante, e que esses que erram conosco nada mais são do que outros espíritos nesse caminho evolutivo. E nenhum de nós pode dizer aqui que nunca errou. Nenhum de nós. Se faz parte do nosso processo evolutivo aprender, eu estou tentando. Quem não tenta, não aprende. E quem tenta, não conhece ainda e pode errar. E nós erramos. E precisamos de misericórdia, sim, para os nossos erros. Capacidade de reconhecer que somos falíveis. Então, por que não reconhecer o do outro? Felizes aqueles que são misericordiosos. E ele vai além. Agora que desenvolveu a misericórdia, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque compreendem, mas não instigam a guerra, a maledicência, o confronto entre pessoas da mesma família, do mesmo trabalho. É aquela pessoa que aprendeu que a fofoca, a injúria tem que parar nele, e que ele não pode dar sequência, porque aquilo vai aumentar e vai trazer prejuízo para ele mesmo, como um elo da corrente.
Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que, além de não passar adiante, além de terem aprendido a misericórdia, eles agora lutam por pacificar os conflitos. As bem-aventuranças do Sermão da Montanha são um passo a passo, que a gente pode seguir. E que seguindo ele, item a item, numa progressão, nós teremos compreendido qual foi o caminho, a verdade e a vida que o Cristo veio nos orientar. Numa outra expressão, de um dos seus discípulos que não esteve com ele, mas que foi o maior divulgador de sua doutrina, Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, fala: a cada um conforme suas obras. A cada um conforme suas obras. Eu não preciso me preocupar com o que os outros estão fazendo. Eu não preciso me preocupar com a atitude dos governantes, dos impiedosos, dos violentos. Eu tenho que me preocupar com a minha atitude e o que eu posso contribuir para esse mundo. Assim, estaremos todos nós nessa trajetória, dando força uns aos outros. E nada emociona mais do que uma reunião como essa, onde tantos estão aqui querendo compreender esse caminho e prontos para agir nesse sentido da lição de Jesus. Caridade, bondade e fraternidade. Que essas lições, meus irmãos, minhas irmãs, possa repercutir em nossas almas no dia de hoje. Que possamos adentrar nessa busca da existência das diversas moradas da casa de nosso Pai. E Jesus estará ao nosso lado, nos confortando, nos incentivando, nos orientando a todo instante. E após tanto recebermos, vamos agora, mais uma vez, nos acomodar confortavelmente onde estivermos, para que possamos emanar os nossos melhores sentimentos, fazendo as vibrações, que serão energias, fluidos, muito purificados, que serão colocados à disposição da espiritualidade superior e encaminhados a todos aqueles que necessitam. Vibremos por um hospital, aqueles que sabemos, que conhecemos, que vimos as imagens e podemos no fundo do nosso coração desejar que essas energias de cura estejam indo para lá. E todos os benfeitores espirituais presentes neste local estarão aplicando passes energéticos para todos com essa energia que estamos emanando. Vibremos. Por todos aqueles que vivem nas ruas, desamparados dos bens materiais e do afeto fraterno dos seus familiares, isolados, embriagados, viciados. Senhor, neste instante colocamos toda a esperança que temos dentro de nós, para que seja incutido em seus corações e em suas mentes o desejo, a força, a fé, a esperança de que amanhã será um dia melhor e poderão sair vitoriosos. Vibremos. Mentalizando todo o nosso planeta Terra, essa imensa massa azul que povoa o universo e todos os seus habitantes, com uma luz clara purificadora, dissipando os pensamentos negativos, os pensamentos de ódio, limpando essa carga negativa do nosso planeta e transbordando
com amor, com fé, com esperança. Que seja feita a vossa vontade, Senhor. Purifique a nossa casa, o nosso mundo. Que assim seja. E assim, Mestre amado, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudar a tua doutrina, os teus ensinamentos. Mas precisamos de ti próximo de nós, porque fraquejamos muito. Queremos que, em todos os instantes, durante toda essa semana, sintamos mais próximo a tua presença ao nosso lado, inundando os nossos pensamentos de confiança, de vontade de lutar pelo bem, de sermos melhores. Espíritos amigos, mensageiros celestes, estejam conosco por toda essa semana. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Agora nós vamos nos preparando para este momento de recebermos os melhores fluidos, tudo aquilo que precisamos e que viemos buscar nesta casa para o nosso tratamento espiritual. Eu convido aqui a Lúcia, que vai fazer a orientação para recebermos os passes. Que todos sejam envolvidos na paz e no amor do Mestre Jesus. Neste momento, nós vamos sentindo essas energias desses amigos espirituais e nós vamos sentindo a paz, a saúde, a tranquilidade, serenidade, que as nossas necessidades neste momento possam ser atendidas por esses amigos espirituais, que a nossa fé seja inabalável e confiando na misericórdia divina, vamos a Jesus. Graças a Deus. E agora nós vamos para o passe à distância, onde cada um de nós pensa nos seus entes queridos, envolvendo-os com muito amor, com muita paz, e que esse amor e essa paz cheguem até eles em forma de fortalecimento, de equilíbrio, de serenidade, harmonia, e sempre confiando, Mestre Jesus, na sua misericórdia divina, pensando alternadamente quem tem mais pessoas, amigos, mas confiando sempre, talvez na doença, no médico Jesus. Pai, nos direcione agora até esses entes queridos e com muita fé e esperança vamos a Jesus. Graças a Deus. O nosso agradecimento a esses bondosos amigos espirituais
que nos assistiram carinhosamente. Graças a Deus. Os nossos companheiros possam retornar agora aos seus lugares. O tema para a próxima semana será saúde mental e saúde emocional. Pesquisa livre por parte dos expositores. Não perca a oportunidade de acompanhar mais uma reunião espiritual. O nosso boa noite a você que nos acompanhou pela Rede Boa Nova de Rádio, aos internautas. Até uma próxima oportunidade. Que Jesus abençoe a todos e esteja convosco durante toda essa semana.